Olá pessoal, eu me chamo Bruna, sou aluna de projetos agropecuários. Eu vou estar falando um pouco sobre investimento em infraestruturas de aviários. O nosso grupo é composto por mim, Bruna Maria, Igor de Souza, Franciele Araújo e Lucas Garcia dos Reis. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a infraestrutura de aviários. Vou estar dando introdução no nosso tema, falando um pouquinho, né, dando uma introdução ao assunto. Observando o cenário atual, nós vemos que o Brasil possui o quarto maior rebanho de galináceos do mundo. No ano de 2020, essa produção chegou em 11,8%, ou seja, cerca de 14 milhões de toneladas. E este rebanho, ele é destinado tanto para o consumo interno quanto para a exportação. Dando continuidade à introdução do nosso tema, atualmente a avicultura tem crescido muito, tem sido um símbolo de crescimento, desenvolvimento e de modernização para o nosso agronegócio brasileiro. O nosso país tem um alto potencial para continuar sendo um dos maiores produtores de galináceos do mundo, ou até mesmo estar subindo nesse ranking de quarto, pode até subir para um terceiro lugar em produção mundial. Nós temos várias condições que favorecem isso. Uma das principais condições que fazem isso, favorecer o nosso comércio é a nossa demanda. Nós somos um país populoso, então nós temos uma grande demanda interna para nosso próprio consumo e tanto para a exportação. Outras condições que favorecem isso é o nosso clima, que é um clima extremamente agradável para as aves. Nós temos área para a instalação dessas estruturas, nós temos mão de obra qualificada. Hoje, uma empresa que vai mexer com aves, um aviário, investe muito em mão de obra qualificada, porque mais à frente vocês vão estar vendo como que como funciona um aviário, como é burocrático e extremamente sensível, é um rebanho sensível. Nós temos preocupação com a biossegurança e, principalmente, nós temos capacidade empreendedora de pessoas que querem trabalhar com projetos avícolas, pessoas que querem trabalhar com aviário e fazer essas instalações. E para que o Brasil continue no ranking dos maiores produtores do mundo, nós precisamos, de investimento, tanto em mão de obra, como eu disse, quanto em estruturas adequadas para o rebanho. E um ótimo investimento é a construção dos aviários. O aviário é uma estrutura que pode ter vários tipos de aves, pode-se criar vários tipos de aves, separadamente, óbvio, mas principalmente no Brasil nós criamos mais frangos, mas também tem aviários de peru, entre outras aves. Nessas instalações, a temperatura, a umidade são controladas levando em consideração as exigências, peso e idade de cada ave, ou seja, para alcançar o seu ponto de abate. Como assim? Uma ave de 2 a 5 semanas tem determinadas exigências. Uma ave de 6 a 10 semanas tem outras exigências. Ou também as aves, as matrizes, que são aquelas que botam ovos, elas também têm as suas exigências e são tratadas cada uma de forma individual. A tecnologia usada
para o desenvolvimento das culturas desse rebanho está cada vez mais sofisticada e assim aumentando, né, a produtividade. Como eu disse ali, a temperatura, umidade, tudo isso é controlado e cada vez mais os aviários estão ficando mais tecnológicos e mais automáticos, né? E essas instalações devem seguir várias etapas de construção. Uma delas é a parte hidráulica, a instalação elétrica, até mesmo o local onde vai ser feito o aviário tem que ser um local correto, tem que estar dentro das normas, e isso a gente vai estar vendo mais à frente. E aqui eu trouxe algumas imagens, né, mostrando um pouquinho do que eu já tinha dito anteriormente, e só a título, né, de curiosidade. Na primeira imagem, aqui no nosso lado superior esquerdo, nós conseguimos ver os frangos, a cama aviária, nós conseguimos ver por onde essas aves são alimentadas. Na segunda imagem também nós conseguimos ver, né, toda a infraestrutura dentro de um aviário, o que eu disse sobre mão de obra qualificada, uma pessoa aqui fazendo a vistoria. Na terceira imagem aqui embaixo, do lado esquerdo, nós conseguimos ver, né, como são separadas as aves, e além, essa separação tem que ser feita também porque pode ocorrer, né, doenças dentro do aviário e pode acontecer de perder, às vezes, até todo o rebanho. Então, por isso é um local extremamente limpo e bem cuidado. E aqui na quarta imagem, o que eu tinha dito sobre as matrizes, né, que são as galinhas que chocam os ovos, e elas ficam separadas do restante das galinhas, assim, nessas gaiolas. Aí, porque elas, né, sempre estão ali botando ovos, e um jeito para que quando os ovos caem, não quebrar. Então, assim, isso aqui é praticamente um aviário todo. Vamos estar falando mais um pouquinho sobre, mas é isso. Nesse nosso trabalho, nós iremos abordar todas as etapas para aprovação do projeto agropecuário, como infraestrutura, custeio e entre outros temas, para que seja, né, um projeto de sucesso. Não somente um projeto que fica ali no papel, mas um projeto que vá dar certo. Também vamos falar sobre a missão, visão de negócio e também falar um pouquinho sobre a descrição do nosso negócio. Essa é uma breve introdução e os próximos colegas vão estar abordando os próximos temas. Boa noite, meu nome é Lucas e eu vou falar agora sobre a missão do negócio do projeto de aviário. Nós vamos abranger aqui a tecnologia, a produção em grande escala e a mão de obra, no caso. E agora eu vou fazer uma breve introdução aqui, né? A indústria vincula a busca contínua e vantagens cooperativas em relação aos concorrentes, né? Pois a perenidade da empresa não está só ligada nas exclusividades de operações de produção e venda, e sim nas melhorias contínuas nos indicadores de desempenho, né, dessa atividade que busca a qualidade e segurança desses produtos. Até pouco é fato, né? É fato de conhecimento geral que as casas genéticas sempre utilizam os mais modernos meios de tecnologia disponíveis nesse mercado. Em suas pesquisas e desenvolvimento, o que nos direciona a crer que usufruímos de potencial genético dessas aves.
e também evidenciam também a evolução dos indicadores de desempenho na área de reprodução dessas aves, em um maior número de ovos e melhor exclusão, e consequentemente maior número de pintos em cada ciclo de reprodução dessas casas, geneticamente presente atualmente nessas atividades, que é claro, né, continuará a acontecer devido a crescentes demandas por alimento no mundo. Assim, essas tomadas de decisão têm que ser precisas. Investimentos se tornam importantes para a viabilização e sustentabilidade desse negócio, que apresenta um ciclo longo, em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Risco sanitário da atividade, mão de obra e retorno desse capital é recuperado em pouco prazo. O desafio desse custo de produção resulta na disponibilidade e qualidade de mão de obra, bem como a biosseguridade nos direciona e necessita de emprego tecnológico. A tendência aponta que, para um breve tempo, essa produtividade aumente, os quais farão o uso maior dessa tecnologia. Mesmo mão de obra, a entrega de um produto acabando de maior qualidade, a um custo baixo nessa produção. Essas mudanças também acontecem em medida em que esse processo é automatizado, provocam um melhor resultado diante do maior produto acabado. É necessário também que esses produtos que os produtores se profissionalizam e busquem uma gestão mais apurada desse negócio, através de maior controle de custos de produtividade, acompanhem as tecnologias e investimentos, o que lhes garantirá a economia e a redução de mão de obra nessas atividades. Aqui nós vamos verificar a ventilação, a umidade e o aviário. Tecnologia. Há anos, a tecnologia está presente nas propriedades rurais. Facilidade, redução de carga trabalhista e otimização de tempo são alguns fatores positivos desse processo. Na avicultura não é diferente. Atualmente, os aviários manuais passam a ser automatizados e ajudando ainda mais o produtor. Podemos ver aqui, né, um aviário com ventilação automatizada. Aqui é o controlador daqueles ventiladores e da umidade dentro do aviário, que proporciona maior ou menor calor lá dentro. As vantagens desse modelo de aviário é a redução de mão de obra. O produtor que antes cuidava de 10 mil frangos, agora ele consegue trabalhar com mais de 80 mil frangos. Isso é uma produtividade muito grande, né? No caso. Aqui é os gases de umidade que é levado lá para dentro dos aviários, que quando a temperatura está muito baixa ele eleva, e quando a temperatura está muito elevada ele abaixa. Aqui pode ver é uma granja onde é tudo automatizado, onde cai as gotas de água, cai a ração dos pintos ali, porque nessa fase eles precisam de muita alimentação, né? A instalação parte do princípio de pressão negativa. O aviário é todo fechado, com exaustores ao fundo, sugadores sugando o ar. O ar jogado para dentro é refrigerado, proporcionando um ambiente mais controlado. A caldeira, no caso, né, fica do lado de fora, podendo funcionar a lenha ou em pallet, e com autonomia de 7 a 8 horas. A temperatura varia
conforme a fase começa a 35 graus. Para os pintinhos, 19 por 20 graus Celsius para os frangos, em idade próxima ao abate. O novo modelo de aviário inclui ainda balança automática, que dispensa a pesagem manual. O produtor pode conferir em tempo real como está o peso das aves, acompanha a qualidade da ração dos silos e o consumo da ração e água própria. O painel faz o cálculo de conversão alimentar. Todos os sistemas do aviário podem ser controlados remotamente pelo celular. Podemos ver o aviário, né? Com alguns componentes para alguns silos para a ração dos pintinhos. Ele possui cerca de 4.000 metros quadrados, como podemos observar na imagem. Podemos ver agora que ele pode, como eu posso dizer, pode obter vários pintinhos, né? E nesse caso a produção será mais elevada. Recentemente, outra questão que travava essa instalação de novos aviários era o elevado custo de matéria de construção, né? Antes da pandemia, para a construção de um aviário de 18 por 165 metros completos, com toda a tecnologia e equipamento incluso, era preciso pouco mais de R$ 1 milhão. No início de 2021, esse orçamento sai pelo menos 25% mais caro, né, no caso. Olá, meu nome é Franciele e eu vou estar falando agora um pouquinho sobre a visão do negócio. Voltado à nossa criação do aviário, que foi a criação de galinhas caipiras, né? Que é uma atividade ideal para os agricultores familiares e ela pode ser desenvolvida em pequenos espaços da propriedade, com um custo bem baixo. Esse ovo caipira ele é muito procurado, né? Então, é preciso se adequar às exigências sanitárias para comercializar. Mas, geralmente o pessoal, ele prefere mais ovo caipira do que o convencional. A criação das aves, ela foi feita através do sistema semi-intensivo. É uma criação em pequena escala, e essa criação ela é desenvolvida em pequenos espaços na propriedade, com custo de produção inferior ao das aves criadas em granjas comerciais. Essas aves elas são confinadas em espaço cercado com arame e o criador fornece alimento e água. As galinhas caipiras elas produzem menos que no semi-intensivo, mas são criadas pensando no bem-estar diferente da galinha de granja comercial, que fica em gaiolas, né? Elas passam por todo o processo natural de uma galinha mais rústica. Bom, e para a construção desses galpões, galinheiro, né? A gente usou uma estrutura de cortinas de lonas que protegem as aves do sol e do vento. Ela é coberta e cercada, né? Usamos poleiros, que nada mais é que varas ou madeiras onde as aves pousam. Esse poleiro ele deve estar pelo menos 60 centímetros de altura acima do chão. Ele deve ser feito dentro do galinheiro, porque ele tem que ser protegido dos predadores e da chuva. E ele deve ser feito de madeira, com pelo menos 6 centímetros de largura. O ninho, né, que é onde as galinhas botam seus ovos, os bebedouros e os comedouros com ração balanceada.
O piso, ele pode ser revestido com uma camada de palha de arroz, serragem, capim picado, sabugo de milho triturado, cascas cereais e ele deve ser revestido uma camada de 5 a 8 centímetros de espessura e deve ser distribuída de forma homogênea, porque daí ele pode se utilizar de várias formas os materiais. Piquetes. Bom, o que seria o piquetes? São nada mais nada menos que áreas cercadas ao ar livre, onde as aves elas podem pastejar, tomar sol, exercitar e ter acesso a diferentes tipos de alimento, como capim, frutas, insetos, hortaliças. O tamanho ideal desse piquete é de 3 metros quadrados por animal. As aves elas dormem no galinheiro, mas durante o dia elas ficam soltas nos piquetes pastando. O acesso das galinhas caipiras a esses piquetes é o grande responsável pelo sabor e cor dos produtos gerados no sistema de criação semi-intensivo. Porque, além de ajudar na redução do custo com a alimentação, ele pode chegar a até 60% do custo de produção em granjas comerciais. A coleta de ovos. Bom, a coleta de ovos ela é feita de 2 a 3 vezes ao dia, para evitar que os ovos eles fiquem sujos ou quebrem. As aves elas são criadas das raças Gigante Negra, Lame Rouge, Isa Brown, e elas são aves com aptidão de postura rústicas, que se adaptam bem ao sistema semi-intensivo. Cuidados sanitários. Bom, o galpão ele é higienizado a cada 3 meses, ou sempre que houver uma troca de lotes de aves. A cama de frango, ela precisa ser retirada e ter um destino adequado. Normalmente, ela é usada para compostagem e posteriormente para adubação de lavouras, hortas e capineiras. Os comedouros e bebedouros eles também devem estar sempre limpos. Eles são lavados com água e sabão neutro e depois ficam de molho em uma solução de água sanitária diluída em água. Após a retirada dessa cama de frango, o piso ele deve ser desinfetado com lança-chamas, num processo conhecido como vassoura de fogo. Em seguida, é necessário lavar o local com água e sabão neutro. Depois desse processo, quando o piso estiver seco, é recomendado que o produtor use o pulverizador para aplicar um sanitizante, que pode ser uma solução de água sanitária diluída em água. A reprodução é a fase em que o galo ele vai cruzar com as galinhas e essas vão pôr seus ovos. Para que essa fase de reprodução ela transcorra sem problemas, é preciso observar alguns pontos muito importantes, como por exemplo, trocar o galo a cada 6 meses para não cruzar com as filhas. Na troca do galo é muito importante adquirir o novo animal 40 dias antes de fazer a troca, deixando um em local para verificar se não apresenta doenças e se mostra interesse pelas matrizes, indicando que será muito bom reprodutor. Não usar
galo de mais de 2 anos de idade, porque a partir dessa idade a fertilidade dele é menor. Descartar as galinhas com mais de 2 anos de idade, porque a partir dessa idade as galinhas passam também a comer mais e reproduzir menos. Na parte coberta destinada à reprodução, deve-se haver um ninho com 4 lugares, onde as galinhas colocam seus ovos. Quando uma galinha fica choca, ela deve ser colocada em outro compartimento vizinho, dentro do mesmo galpão, onde vai chocar os ovos até eles nascerem. O galo e as 12 galinhas, elas devem ser criadas na área de reprodução, que é formada por uma parte do galpão que deve medir de 2,50 metros por 1,50 metro, e também por um cercado de 40 metros quadrados, ou seja, 4 metros por 10 metros. Fase de choco ou incubação. Ter sempre preparado os 2 ninhos no compartimento de choco, porque é onde será colocada a galinha que vai ficar choca. Observar a incubação dos ovos, que dura 21 dias, e cada galinha deve chocar entre 12 a 15 ovos de acordo com o tamanho dela. Forrar o fundo do ninho com material macio, como palha, capim, etc., podendo aproveitar esse material do piso do galinheiro, dando um formato de meia-lua. Deixar sempre a água, comida, ração à disposição da galinha, evitando que assim ela perca muito peso ou abandone o ninho. Colocar a galinha imediatamente depois do nascimento dos pintos na área de reprodução, onde largará o choco em 3 dias ou no máximo 5 dias, que será 11 dias depois de deixar o ninho, elas já estarão pondo ovos novamente. Imediatamente após o nascimento, levar na área de cria do outro lado do galpão. Fala galera, eu vou falar um pouco sobre a descrição do negócio. Meu nome é Igor de Souza. Bom, falando um pouco sobre o projeto. O projeto que a gente vai utilizar, né, em questão, será conduzido em uma propriedade fictícia no município de Brasnorte, certo? Bom, e a partir daí a gente vai utilizar as medidas aí do nosso aviário, digamos assim, de 100 a 125 metros. Aí temos toda a parte burocrática, toda a parte de leis, assim, e com um embasamento na parte da empresa da Embrapa, a gente pode perceber que a gente tem um limite aí de quantidade de metros, né, sendo de 200 metros, para que assim seja possível um manejo adequado das aves, né, em questão, e a sua capacidade, né, que quando eu tenho um aviário de 200 metros quadrados, com uma quantidade, por exemplo, de uma capacidade de 2.000 frangos, né, é a sua capacidade máxima, ou seja, de acordo com a quantidade que eu tenho ali de metragem, eu vou ter uma quantidade limite de aves aí no local. Se esse caso, né, esse sistema aí for prorrogado, ou seja, se eu tiver uma quantidade menor, um tamanho menor e uma quantidade muito maior de frangos, eu posso influenciar na qualidade da carne, posso influenciar na qualidade de vida mesmo dos animais, porque os animais vão ter muito mais estresse em um ambiente mais apertado. Então é muito importante eu ter as medidas corretas e a quantidade de aves ali que seja de forma correta, a forma aceitável, digamos assim. Até porque a aglomeração pode desenvolver assim, futuras doenças, né, na parte da aglomeração das aves, né? Alguma ave doente pode espalhar para outra ave doente e tudo isso. Tanto a parte de higiene, né? O animal vai defecar ali em uma quantidade muito maior, se tiver uma quantidade muito massiva em um ambiente de espaço muito fechado, não é bacana, né? Bom, a partir daí a gente vai implantar, né, todos os sistemas fitossanitários, né, de determinação do local, com todos os equipamentos necessários para a produção limpa e segura, para que assim seja possível evitar contaminações no local, né,
gerando daí um possível prejuízo. Porque se eu vou ter como contaminação, eu perder perca das aves. Muitas das vezes eu perco o lote inteiro de aves. Se tiver um desenvolvimento de algum tipo de patógeno ali, né? Se a higiene não estiver legal, alguma ave doente, aí eu tenho a perca ali de um lote muito grande dessas aves. Então é interessante aí a gente manter todos esses protocolos de fitossanitário, fazer a higienização quando tem a troca de pintainhos, né? A troca de frango depois do abate. O ambiente depois de esvaziado deve ser esterilizado para evitar a disseminação de doenças ali possíveis no local, beleza? Bom, agora vamos falar sobre o local, né? O local fictício que a gente vai utilizar, né? Que a gente tem em mente supondo aí que é um local, um aviário na região de Brasnorte, Mato Grosso, ou seja, de um clima ameno, não muito quente, não muito frio, né? Um clima agradável, que é excelente para a criação de aves. Em uma fazenda no qual o nome Policy a gente acabou utilizando como parâmetro um nome fictício, Fazenda Cristalina. Digamos que a partir do obstáculo no qual a gente pode colocar aí nessa situação aí dessa fazenda aonde existem animais assim ao redor, certo? Criação de bovinos e outros mais, ok? É muito interessante e é muito importante que essas outras criações fiquem longe do aviário, certo? Para evitar a disseminação de doenças, daí que eu tenho outro tipo de animal ali que tem outro sistema de produção ali, outro sistema de esterilização, tudo mais, entendeu? Então, por parte de higiene mesmo, as outras criações devem ser bem afastadas do galinheiro, né, do nosso aviário, para evitar aí futuras disseminações de doenças no mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer aí você que assistiu o vídeo até agora, galera. Não esquece de deixar o like aí para todo mundo ter aí o conhecimento aí e que esse vídeo chegue em mais pessoas sobre o nosso projeto bacana aí e foi feito com muito carinho. Muito obrigado e até a próxima, galera.